Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Onda Espírita. Eu sou a Glenda e esse é mais um vídeo do estudo do livro Cartas de uma Morta. Hoje nós vamos falar dos capítulos 123, Um Novo Ciclo Evolutivo, e 124, As Correntes Migratórias. Nós estamos quase no final do livro, então se você perdeu algum capítulo anterior ou se você está chegando agora, você pode acessar a nossa playlist no canal e lá vão ter todos os vídeos desde o início desse livro. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do capítulo 123, Um Novo Ciclo Evolutivo. E a Maria João de Deus, o que ela fala aqui? Que ela pergunta a seus mestres, né, os mentores, os espíritos mais evoluídos que estavam ali com ela, sobre os quadros dolorosos que ela vinha assistindo, né? Espíritos sofredores, né? Ela fala que com infinita mágoa, em virtude das derradeiras lutas fratricidas que se vem desenrolando na superfície do planeta. Então ela quer saber mais por quê. Por que acontecem essas lutas entre povos, né? As guerras, enfim, por que tudo isso? E ela continua aqui falando que os nossos venerandos mentores espirituais sempre nos elucidam, explicando que a Terra se acha em vias de conhecer um novo ciclo evolutivo. Então, é o que a gente já sabe, que a gente já vem estudando. Nós atualmente, né, a Terra é considerada um mundo de provas e expiações, e nós estamos nos dirigindo a um mundo de regeneração. Mas essa transição, que a gente chama de transição planetária, né, ela é gradual. Então, nós estamos em vias nós estamos nesse ciclo, nesse novo ciclo evolutivo, né? Então, estamos nos dirigindo a esse mundo de regeneração. E ela continua assim: explicam-nos, então, que esses movimentos objetivam não só o cumprimento exato das provações individuais e coletivas dos homens e dos povos, como também representam um trabalho de drenagem sobre as multidões humanas, selecionando as almas então encarnadas nesse mundo. O que quer dizer tudo isso? Né? Nós sabemos que nós estamos aqui justamente nesse mundo de provas e expiações para a gente passar por várias provações, como aqui ela diz, né? Passar por desafios, porque nós temos que superar esses desafios e evoluir com isso, né? Esse é o intuito desses desafios. E nós temos desafios individuais e temos desafios coletivos também. Um deles, né, nós estamos passando agora com a pandemia, né? É um desafio coletivo. Isso faz com que nós possamos evoluir. Então, que cada um repense em todas a sua trajetória, né? Cada um na sua individualidade, mas que a gente também possa evoluir coletivamente, né? E ele fala aqui que isso também é uma forma de selecionar as almas então encarnadas neste mundo. O que quer dizer? Ninguém vai ser banido, né, de uma hora para outra, mas que quer dizer que se você não evoluir, se você não estiver na condição que o planeta estiver, você vai para um outro planeta, né? Então nós estamos aqui hoje na Terra porque nós estamos condizentes com a evolução da Terra, né? Se nós acompanharmos essa evolução em rumo a esse planeta de regeneração, a gente vai voltar a reencarnar na Terra. Assim como se eu for um espírito que eu super evoluído, eu vou para outros planetas, conforme já foi elucidado aqui no livro, né? A Maria João de Deus, ela teve a oportunidade de conhecer Saturno, Marte,
né? E são planetas já com espíritos evoluídos, de uma evolução maior que a nossa. Então nós estamos exatamente no lugar que nós devemos estar, né? Então, se eu quiser e se eu puder evoluir juntamente com a Terra, minha próxima reencarnação vai ser aqui na Terra. Se não, se eu estiver num outro nível de evolução, eu vou para um outro planeta. Se eu continuar estagnado nesse nível que nós estamos, que é o de provas e expiações, e a Terra já for um mundo regenerado, eu vou para um outro planeta que é de provas e expiações. Entenderam? Então eu vou para o local que eu mais me adaptar energeticamente e evolutivamente, né? Então nós estamos no mesmo local. Por isso que nós falamos que nós todos aqui estamos na Terra somos imperfeitos, porque nós estamos no mesmo estágio evolutivo. Nós ainda precisamos passar por tudo isso, as provas e as expiações, né? E a Terra funciona como uma escola para que a gente possa aprender, para a gente poder, a intenção é evoluir junto, né? Por isso que ele fala aqui dessa seleção das almas que encarnarão neste mundo, né? Mas a gente sempre vai para o local que nós estamos melhor adaptados, né? Que nós estamos na mesma faixa evolutiva. E vamos agora ao capítulo 124, chamado As Correntes Migratórias. E nele a Maria João de Deus fala que os mentores espirituais, ali os mestres, eles falavam das grandes correntes migratórias que modificam as civilizações, asseverando que o mundo atual se encontra à beira desses movimentos inevitáveis. Compreendemos então que todos os progressos da civilização terrestre dependem da economia, sobre cuja base repousa todo o edifício da organização social. Eu fiquei lendo esse parágrafo, reli e falei, mas espera aí, economia, dinheiro, quer dizer que o dinheiro é a base de tudo? Como assim? Nós não temos que ter o desprendimento dos bens terrenos? Como que ele fala aqui que agora o dinheiro é a base de tudo? Espera aí, fui lá um pouco mais a fundo aqui, fui ver o conceito de economia no dicionário. E o conceito de economia é a ciência que estuda os fenômenos relacionados com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar. Então, não é sobre o dinheiro, né? Esse propriamente dito, é que nós, como sociedade, utilizamos o dinheiro para a obtenção desses recursos materiais. Mas é muito mais sobre o uso do dinheiro, né? Recursos materiais, a gente pode colocar aqui tudo que vem da natureza, todas as matérias que a gente precisa para sobreviver, a água, o que a gente faz com esse recurso, né? Que a natureza nos dá, né? E que hoje a gente já sabe que está escasso, né? Que nós precisamos economizar água, e isso com muitos outros recursos. Olha que importante isso. Eles falam que o progresso da civilização terrestre depende dessa economia, né? Então, o que o homem está fazendo com esses recursos, com os recursos materiais? Será que a gente utiliza somente o que necessita? Ou será que a gente utiliza mais do que necessita? Então, são coisas para a gente refletir, né? E continuando, ele explica que desde, né, muito antigamente, né, ele fala que alguns problemas, como ele coloca aqui o congestionamento de certos países, ou seja, países muito povoados, né? A economia, o problema da economia regulamentada, a necessidade de expansão que muitas nacionalidades experimentam em tempos modernos, constituem uma determinação desesperada das correntes migratórias, ou seja, do deslocamento de um povo de um local para outro, né? Só que ele fala cuja passagem é assinalada por guerras destruidoras, ensaiando novas soluções para as magnas questões da vida coletiva.
Ou seja, o que era uma necessidade de um povo, por exemplo, se deslocar para buscar alimento em uma outra terra, né? Virou uma sede de poder, como a gente vê pela história, né? As guerras foram travadas e era a necessidade de dominação de outro povo. Então, ao invés da gente repartir um povo com o outro, resolveram entrar em guerra, porque a humanidade ainda quer um se sobressair ao outro, um dominar o outro. E por isso que a gente teve todas essas guerras. Então as guerras não eram necessárias, mas a gente não soube dividir esses recursos naturais. Por isso que ele fala aqui da economia, de tudo que é matéria, né, daqui. A gente quer menos dividir, mais dominar, mais se sobressair uns aos outros. Por isso que aconteceram tantas coisas e acontecem até hoje, a gente vê aí. E ela continua assim: afirmam, portanto, os nossos guias que apenas começamos a presenciar os grandes acontecimentos que fatalmente terão de ocorrer nos anos vindouros. Lembrando que esse livro foi escrito no início, em 1935, se eu não me engano, mas foi mais ou menos em meados aí de 1930. E continua falando que nesses dolorosos movimentos, mas necessários, a humanidade se depura, aperfeiçoando-se cada vez mais para seu glorioso futuro espiritual. Reconhecendo-se, embora tudo isso, para as almas dotadas de pouca experiência com respeito a esses enigmas nos povos, os quadros isolados, como nos é dado conhecer, são profundamente angustiosos. Todas essas angústias, né, que ela coloca aqui mesmo, decorrentes desses quadros, dos países em conflito, em guerras. Hoje a gente vê a questão dos refugiados, como tudo isso é angustioso pra gente, né? E é isso que ele coloca no começo, quando eu falei da questão de a gente ter essa provação coletiva. Então isso é individual, cada um tem que trabalhar isso em você, mas também é coletivo, né? Nós fazemos parte de uma sociedade, nós fazemos parte de um planeta, né? Então tudo que acontece é coletivo também, então é uma provação coletiva. E também para a gente entender melhor tudo isso que ele quis dizer com essa questão econômica, com essa questão de recursos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que é o capítulo Servir a Deus e a Mamon, no item 7, utilidade providencial da fortuna. Eu vou ler esse trechinho porque eu acho que ele elucida muito bem tudo isso que os mentores comentaram aqui no livro. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Então a gente já vê aqui que é necessário essa questão do relacionamento entre os povos, né? A questão de extrair materiais da terra para nossa sobrevivência. Mas aí vale a gente pensar novamente, né? Se a gente faz isso somente para nossa sobrevivência ou se a gente está fazendo isso com o objetivo de lucrar mais, de enriquecer, se estamos fazendo isso em detrimento de outras pessoas ou dos recursos
que nos é fornecido aqui pelo planeta Terra. E aí ele continua aqui no Evangelho. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, eu acho que aqui já fecha toda essa questão que ele disse que a economia é primordial, né? Mas para a gente entender um pouco por que a riqueza, né? Por que a riqueza, que ele fala que é a economia, que gere tudo isso, né? Então, uma coisa foi puxando a outra, né? Mas será que nós, homens, na nossa evolução, soubemos como utilizar isso? Sabemos como utilizar essa riqueza, né? Sabemos utilizar a matéria? Ou a gente está ainda muito fixado, né, na matéria? Muito fixado nos recursos materiais e em obter lucro com isso, né? É uma reflexão que fica. E a Maria João de Deus, agora voltando para Maria João de Deus, ela continua. Mas a dor soberana que aí na terra dobra toda a cerviz e subjuga todas as frontes, essa está igualmente aqui conosco na aquisição de ensinamentos, exercendo a sua função de remodelar e de aperfeiçoar toda a glória suprema na vida. Então, o que ela está falando? Que a gente, todas as dores que a gente carrega aqui na Terra, a gente vai continuar carregando no mundo espiritual. Não vai, num passe de mágica, tudo sumir. Por quê? Porque é essa dor que ela fala aqui, olha, ela ela vai exercer uma função de aperfeiçoamento. Então, a dor serve para a gente nos aperfeiçoar, para a gente se exercitar e ficar mais forte perante aquela situação, né? Então, na vida espiritual também continua e nós vamos continuar com os nossos desafios interiores, tendo que superar esses nossos desafios. Agora, essa última parte, ela termina aqui lindamente, falando assim: todavia, Senhor, vós que sois a grandeza e a misericórdia suprema do universo, estendei as vossas mãos magnânimas para a terra, mansão de sombras e de provações, onde irmãos nossos se entregam ao mais proveitoso dos aprendizados. Dá-lhes fortaleza de ânimo e resignação nos embates contra a adversidade dolorosa, alçando os seus olhos para os vossos impérios resplandecentes, onde compreendemos as luminosas afirmações da vida espiritual. Protegei-me a todos, Senhor, integrando as nossas consciências no caminho retilíneo da salvação e os seus entendimentos na compreensão profunda das vossas leis. Que a Terra conheça a nova era do amor e da fraternidade espiritual. Linda, né? Então, que a gente possa também sempre nos voltarmos a Deus, pedindo forças a Ele para nós superarmos os nossos desafios, né? E vendo aqui que a Maria João de Deus, ela se coloca na mesma posição que nós, porque ela está na mesma posição que nós, também aprendendo, né? Também, mesmo do mundo espiritual, então continuando a se aperfeiçoar, a tentar evoluir, a tentar obter mais conhecimento, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, na nossa evolução, sempre lembrando que a evolução nunca dá saltos, é sempre um passo de cada vez. Estamos aqui hoje, estamos aprendendo um pouquinho mais e dando mais um passinho rumo à perfeição divina. Espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, também se inscrevam no nosso canal, compartilhem e continuem conosco que ainda temos muitas coisas no nosso canal. Muito obrigada e fiquem com Deus.